Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre o absolutismo francês, a monarquia absolutista na França. Especificamente nós vamos trabalhar o contexto e a dinastia Bourbon, ok? O contexto é o momento de surgimento do absolutismo na França, o momento em que o rei concentra poder na França, o momento em que os reis concentram poder. Lembrem que o conceito de absolutismo é de um rei que concentra poder total, ok? Que tem um grande domínio sobre todas as camadas sociais. Então, o absolutismo ele emerge na França no século XVI. O que foi um grande marco do século XVI? A Reforma Protestante, o surgimento e crescimento do protestantismo, que levou a França a passar por diversas guerras religiosas. Então, foi muito comum na França o conflito entre católicos. A França tradicionalmente era católica, a França tem uma herança católica, e esses católicos começam a entrar em atrito com os protestantes. Um episódio marcante nesse contexto, para ser mais exato, no ano 1572, foi a noite de São Bartolomeu. Nessa noite, os católicos iniciaram uma onda de ataque aos protestantes, gerando aí aproximadamente 3.000 protestantes mortos. Então, as rivalidades, a partir desse episódio, aumentaram cada vez mais. O rei que veio para, aspas, pacificar a França é um sujeito conhecido como Henrique de Navarra e Bourbon, que veio da origem à dinastia Bourbon, uma das dinastias mais famosas de reis na França. Então, Henrique de Navarra e Bourbon foi coroado como rei Henrique IV e ele ficou conhecido como o pacificador. Ele tem uma frase muito famosa que diz: Paris vale uma missa, Paris bem vale uma missa. Por que ele é considerado o pacificador e qual a relação disso com essa frase, Paris bem vale uma missa? O Henrique IV vem de uma família protestante, originalmente ele é protestante, mas note a frase, Paris vale uma missa. Para acabar com as guerras religiosas, ele decreta um documento conhecido como Edito de Nantes. Esse documento vai dar liberdade religiosa aos protestantes. Traduzindo, ele proíbe as perseguições aos protestantes. Agora note, ele consegue fazer isso a partir do momento que ele afirma que Paris vale uma missa, ou seja, ele se converte ao catolicismo. O primeiro passo dele foi: eu sou católico, ele se converte ao catolicismo, mas não quero que persigam protestantes. Está aqui o documento que dá liberdade aos protestantes, Edito de Nantes, do ano 1598. Ok? Com isso ele consegue, no mínimo, minimizar as guerras internas na França entre católicos e protestantes. É importante vocês entenderem que a partir deste momento, os Bourbons, a dinastia Bourbon, torna-se oficialmente uma dinastia de reis católicos. Todos os reis posteriores ao Henrique IV, que são os conhecidos Luíses, adotarão o catolicismo como sua própria religião. Ok? Vamos lá para o próximo passo. O sucessor de Henrique IV, que morre em 1610, é o rei Luís XIII. Luís XIII era ainda criança quando recebeu a coroa. Então, o grande articulador do seu governo foi o cardeal Richelieu. E o Richelieu, ele envolveu a França na Guerra dos 30 anos. Essa guerra é uma guerra entre protestantes, destacando-se a Holanda e partes do Sacro Império Romano Germânico, como a Boêmia e a Suécia. Então, protestantes, Holanda, Boêmia e Suécia, unidos à França contra os católicos da família Habsburgo. A família Habsburgo, uma das famílias mais fortes da Europa, dominava Espanha, dominava partes do Sacro Império Romano Germânico, tinha um grande número de colônias aqui na América. Basicamente, a família Habsburgo governava todas as áreas que faziam limite com a França. Daí o desejo dos franceses se unirem com os protestantes para enfraquecerem os Habsburgos. E de fato eles conseguiram essa empreitada. A Guerra dos 30 anos, o grande efeito dela foi enfraquecer os Habsburgos, eles deixam de ser uma potência na Europa
e a França, a partir desse momento, emerge como potência, pós-Guerra dos 30 Anos. Uma guerra que foi de 1618 a 1648, ok? Para finalizarmos, vamos falar aqui do Luís XIV, o popular conhecido Rei Sol. O Luís XIV tem a famosa frase atribuída a ele, L'État c'est moi. Não existem provas de que de fato ele tenha dito essa frase, ou pelo menos que ele tenha sido o único a dizer essa frase, né? Alguns historiadores dizem que o Luís XV também teria utilizado essa frase, enfim, e outros historiadores afirmam que não existam provas vorazes de que ele mesmo tenha usado essa frase. Mas independente disso, o rei Luís XIV, ele vai nomear como ministro um sujeito chamado Jean-Baptiste Colbert, que vai criar uma política mercantilista conhecida como colbertismo. Característica básica do colbertismo: investir em navegação e investir em manufaturas de luxo. Com isso, a França começa a acumular capital dentro da lógica mercantilista que existia então. A França começa a se fortalecer do ponto de vista econômico a partir do colbertismo. Guarde o colbertismo como mercantilismo típico da França. Manufaturas e navegações são os pontos essenciais. Um outro ponto que merece destaque do Luís XIV é que ele vai ser responsável pela construção do Palácio de Versalhes, vai atrair grande parte da nobreza para dentro de Versalhes e com isso ele consegue agradar as duas camadas mais importantes da França. A burguesia ele agrada com uma economia forte, através do colbertismo. E a nobreza parasitária francesa ele sustenta dentro do Palácio de Versalhes. Daí a grande importância, daí a força do rei Luís XIV, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima.